Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que Deus possa nos dar força para a gente continuar, né? E nós vamos começar mais uma semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Eu sou a Tia Efigênia e nós vamos começar mais uma aula. Terceiro ano, se liga aí na agenda de hoje. Hoje é 9 de novembro, segunda-feira. A aula de hoje é a matéria de História. E a nossa aula de hoje de História vai ser no caderno terceiro ano. O que é que a Tia Efigênia quer que vocês façam no caderno, né? Não se esqueça de fazer o cabeçalho terceiro ano, pega o caderno de vocês, livro de história, faz uma releitura do conteúdo, tá certo? Sobre a cultura africana. Não se esqueça de copiar o enunciado no caderno de vocês. E a atividade é escrever um pequeno resumo da vida do líder do Quilombo dos Palmares. Vamos lá, terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje falando, né, voltando ao nosso assunto, né, de história. Vamos continuar falando da África. Na aula passada a gente estudou um pouco sobre a cultura africana e hoje nós vamos falar mais um pouco do dia 20 de novembro. E aí, terceiro ano, 20 de novembro, esse dia lembra você alguma coisa? Então hoje a nossa aula nós vamos dar continuidade sobre o nosso assunto, sobre a cultura africana, né? E essa data aqui, ó, o dia 20 de novembro. Essa data, né? 20 de novembro, vamos estudar um pouquinho para a gente poder descobrir o que é que significa essa data, 20 de novembro. Então vamos lá, terceiro ano. Durante a época da colonização, lembrando, terceiro ano, que a gente viu na aula passada, tem no livro de vocês de história, relê, reveja o conteúdo, tá? Naquela época, né, da colonização, da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, tá certo? Teve esse período de colonização, né? Os portugueses, né, pegaram, né, essa parte, chegaram aqui ao Brasil para colonizar. Já existia, né, os índios já habitavam aqui no nosso país, Brasil, lembrando, lembra terceiro ano? Só que os índios, né, não estavam dando conta, tá certo? Então os portugueses tiveram que ir lá para a África, tá certo? E pegar os escravos, que eram os africanos. Eles iam pegar os africanos para fazer de escravo, né? Que eles pudessem vir ao Brasil para usar, né, o seu trabalho, a sua mão de obra. Beleza, terceiro ano? Então vamos lá. Os africanos, né, foram trazidos ao Brasil, mais de 4 milhões de escravos, né? Os africanos foram trazidos ao Brasil. Para quê, Tia Efigênia? Para trabalhar, né? Que os índios não estavam dando conta, tá certo? Do trabalho. Os portugueses, então, foram, né, pegar os africanos, né? Trazer como escravo para trabalhar aqui no Brasil, utilizar a sua mão de obra. O que é isso, Tia Efigênia? O seu trabalho, tá certo? Terceiro ano. Então, vamos lá.
Dando continuidade, né, à nossa história da chegada dos portugueses ao Brasil, né, que já tinham os índios, que os índios, né, teve uma grande resistência, né, não queriam, certo, trabalhar para os portugueses. Então, os portugueses, né, acharam essa saída, né, de pegar os africanos lá da África e trazer como escravo para trabalhar aqui no Brasil. E tudo isso, né, foi acontecendo naquela época, né? Os índios eram trazidos, né, com os navios, né, através de navios, tá certo? Aglomerados, eles vinham de maneiras desumanas, né? Os africanos, eles eram colocados, né, naquela parte de baixo do navio, sem nenhum conforto, sem nenhum alimento digno. Muitos até morriam, né, no caminho da viagem, tá certo? Então, vamos lá. Então, tendo, né, toda essa história dos africanos, né, aqui no Brasil, né, trabalhando dessa forma desumana, sem respeito, né? Então, esse dia aqui, o dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Então, terceiro ano, o dia 20 de novembro, né, é uma homenagem, né, o dia da consciência negra. Como assim, tia Efigênia? Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Por que terceiro ano? Foi uma homenagem, tá certo? Essa consciência negra, tá certo? Em relação aos escravos, tá certo? Que eles eram submetidos, né, ao que? A escravidão, a não ter direito a nada, a não ter uma vida digna, a não ter o seu valor, tá certo? Terceiro ano. E essa homenagem foi quem? Um homem chamado Zumbi. Quem é que já ouviu falar terceiro ano desse homem chamado Zumbi? Então, essa homenagem, né, o Dia da Consciência Negra, tá certo? É homenagem a esse homem que foi um guerreiro que ele ajudava, né, os escravos a se libertar. Beleza? Terceiro ano. É muito importante vocês conhecer a história desse líder chamado, tá certo? Zumbi, Quilombo dos Palmares. E tem toda uma história, tá certo? Terceiro ano no livro de vocês. Chegamos ao fim da nossa aula de história. Espero que vocês leiam, releiam novamente a história, né? A história da cultura da África que está no livro de vocês, para que vocês possam entender melhor. Não se esqueça de fazer a atividade de vocês no caderno. Vocês vão fazer a leitura no livro de vocês de história sobre a cultura africana. Tem no livro de vocês, tá certo? Tudo que a tia Efigênia tá falando. E a atividade de hoje é no caderno. Vocês vão fazer, né, um pequeno resumo da vida do líder do Quilombo dos Palmares. Vocês vão fazer um resumo. Tia Efigênia, o que é isso? Um resumo? Vocês vão ler, tá certo? Um texto que se encontra no livro de vocês de história, falando desse líder Zumbi. E vão entender e escrever o que você entendeu sobre esse líder chamado Zumbi. Beleza, terceiro ano? Chegamos ao fim da nossa aula de história. Beijão da tia Efigênia. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.